Meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Parte da pregação, os irmãos já pregaram para mim aqui. O Jogral fez algumas revelações aqui, que eu também tinha feito aqui na parte curiosa da Bíblia. E a irmã Vanessa leu o texto de entrada, o Salmo 19, né? Que é justamente o texto que eu tinha preparado para a mensagem de hoje. Mas antes de nós lermos o nosso texto bíblico, eu gostaria de deixar um recado para os irmãos, para os homens. Primeiro para os homens, né? Quarta-feira, nós não vamos ter o estudo da revista Natural dos Homens aqui, nós vamos fazer a lição de número 11, que não foi feita hoje, tá, pastor? O irmão Valdeci autorizou, o presidente autorizou, está autorizado. Então, quarta-feira, os irmãos estudem em casa a revista, lição número 11. Nós vamos ter a nossa lição de domingo, que não teve, vai ser a nossa EBQ, né? Escola Bíblica Quartal. De quarta-feira. Bem, irmãos, a Bíblia tem algumas curiosidades. Muito obrigado, minha irmã. Depois de 2 hinos do Kadosh, né? A Bíblia tem algumas curiosidades que eu anotei aqui. O Jogral já falou algumas, né? Tem 66 livros. A Bíblia não é um livro apenas. É um compilado de 66 livros que foram ajuntados. A palavra Bíblia quer dizer isso. Então, tem alguma coisa aqui, tá, irmão? Não sei se é o microfone. Ela é uma mini biblioteca. Esses 66 divisões da Bíblia são livros, né? Agora, os irmãos sabem quantos capítulos tem a Bíblia? Alguém sabe, assim, de cabeça? 1189 capítulos. Eu fiquei surpreso com o número. 31.102 versículos. Pode ter um mais ou a menos, dependendo da edição. 31.100 versículos tem a Bíblia. Qual é o maior livro da Bíblia, irmãos? Salmos. O nome original de Salmos é Terrilim, que quer dizer louvores. Olha só, o maior hino da Bíblia é o inário. Olha a importância que Deus dá para a música no culto. 150 salmos são 150 hinos, poesia hebraica cantada. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmos 119. Então, o maior capítulo da Bíblia, o maior hino da Bíblia, exalta o quê? Qual é o assunto do Salmo 119? A palavra de Deus. Todos os versículos, seus preceitos, seus decretos, tuas leis, está lá. Interessante, né, pastor? É uma curiosidade, né? O maior livro da Bíblia é o inário. O maior hino é em louvor à palavra, do começo ao fim. Qual é o menor livro da Bíblia? Hã? Não. Qual é o menor livro da Bíblia, irmãos? 2 João. Segunda carta de João. O maior versículo da Bíblia? Esté, capítulo 8, versículo 9. Qual o menor versículo da Bíblia? Aí tem polêmica agora. Depende da tradução. Que tem Jó 3, capítulo 2, disse Jó. Tem algumas Bíblias que só está escrito disse Jó. É menor que Jesus chorou. Então, dependendo da tradução, tem essa polêmica aí. São curiosidades bíblicas, né? Mas a Bíblia, ela é a revelação máxima de Deus ao homem. Nada daquilo que os nossos olhos podem ver e nada daquilo que as minhas mãos podem tocar é tão precioso quanto a Bíblia, porque na Bíblia está a revelação de Deus, aquilo que Ele quis revelar ao homem, aquilo que Ele quis de si revelar ao homem através da sua palavra. Convido os irmãos a nós lermos o texto, Salmo 19, o texto que muitas igrejas vão estar pregando hoje, vários textos bíblicos, né? Salmo 119,
2 Timóteo, 1 Timóteo fala da Bíblia, vários textos da Bíblia, os próprios evangelhos, o próprio Jesus. Agora o texto em que a dirigente e o pregador, o mesmo texto, com o mesmo versículo, são poucos. Salmo 19. Nós já lemos, vamos ler de novo. Eu entendo que na Bíblia, quando Jesus fala na verdade, ele quer dar ênfase a alguma coisa, então se nós vamos ler o texto duas vezes, você creio que seja da vontade de Deus também. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. E também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Nesse texto, irmãos, Salmo de Davi, ele faz duas revelações acerca de Deus, uma geral, da natureza, e a outra especial através da sua palavra, e no final ele faz uma introspectiva da pessoa acerca do que tem que fazer de agora em diante. Então ele começa falando da natureza que comunica a existência de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Essa revelação de Deus, de maneira geral, nós podemos ver em toda a criação. A gente vê o milagre de Deus, e quanto mais a ciência estuda sobre as formas reprodutivas, como as coisas estão aí no mundo, mais a gente fica pensando quão grande é o nosso Senhor, quão grande é o nosso Deus, e como a gente é indesculpável diante dele, mesmo não tendo nenhuma revelação acerca de si. A própria natureza proclama o Deus que nós servimos, né? A criação revela o seu poder, ela manifesta o seu poder, ela manifesta a existência de Deus, ela manifesta a ordem de Deus e manifesta a glória de Deus. Entendam bem uma coisa, irmãos, quando eu procuro estudar alguma coisa, eu fico ali naquela coisa e vou querendo saber aquilo até o fim. Eu tenho essa coisa de hiperfoco, então eu fico ali. Eu fui estudar acerca de astronomia um pouquinho. O universo é algo tão grande, o poder que tem o universo é algo tão gigantesco, mas se a gravidade do universo ela diminuir 1% ou aumentar 1%, ele entra em colapso. Acaba tudo. Os irmãos podem entender que os cientistas da Terra aqui, nessa ciência limitada, diz que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra, contando as praias e o deserto. E não há um choque de estrela com estrela, não há um choque de galáxia com galáxia, não há nada disso. E você vai vendo que essa imensidão, essa coisa gigantesca, a Terra não é nada perto disso, segundo as lentes dos
Esqueci o nome que dá agora, aquelas naves que eles enviam lá. Hã? Telescópios, né? Esses telescópios gigantescos que eles enviam, né? Não é nada, a Terra é uma coisa, é um pontinho de nada no meio disso tudo. E nós estamos aqui. Deus nos ama apesar disso. Nós somos um pouquinho de nada, uma coisa bem, um grão de poeira no meio de toda a Terra, no tamanho da atmosfera da Terra. E tudo nessa Terra que a gente vive aqui é algo tão surreal. Quanto mais você vai lendo as coisas, a natureza vai mais mostrando. Ela não prova a existência de Deus, nada prova a existência de Deus, mas as evidências que ela vai te mostrando são coisas que a gente fica a nos perguntar, a nos olhar para dentro de nós e falar assim: como alguém pode não crer em Deus? Tem que ter muito mais fé para alguém não crer em Deus do que crer. Eu estava lendo, aqui, eu coloquei aqui, assim, a revelação geral torna o ser humano responsável diante de Deus. Eu coloquei um exemplo: o sol, a chuva e a semente. O texto diz que o sol sai como qual noivo de um canto ao outro. Entendam bem uma coisa, irmãos, naquela cultura daquela época, só quem não adorava o sol eram os hebreus. Todas as culturas do mundo, índios aqui na América, chineses, os povos em volta de Israel, todos tinham o sol, o Egito, todos tinham o sol como um deus. Porque o sol é uma figura que traz vida, traz calor, sem sol não tem vida. Mas já repararam? O sol, ele começa de um lado e termina do outro. E amanhã? Ali para lá. E depois da manhã? Daqui para cá. Há 10 mil anos atrás, daqui para cá, daqui para cá. Daqui 10 mil anos, vai estar ao contrário? Mesmo caminho. Sabe por quê que Deus está dizendo aqui? Não há Deus senão Ele. O sol não tem vontade própria. Se o sol fosse Deus de fato, ele teria vontade própria, ele podia ir para onde quisesse. Ele só parou porque Deus mandou que ele parasse. No livro de Josué. Mas Deus está dizendo que toda a criação obedece a Ele. O sol percorre o seu caminho todos os dias de maneira repetidamente, milhares e milhares e milhares de anos, fazendo o mesmo caminho. Ele não tem outro caminho. Eu coloquei o exemplo da semente, o exemplo da chuva também. Claro que existe uma explicação científica, é lógico que tem. Mas já repararam a quantidade de água que fica sobre a nossa cabeça e desce como gota? Como que essa água sobe? Como que ela fica lá em cima? E depois, no tempo certo, ela desce como gotas. Algo assim pensar, irmãos. Existe o científico, existe... porque são moléculas e energia negativa, energia positiva. São grãos de gelo que sobem, grão de gelo que desce, e eles se chocam e caem como gotas. Mas até isso é algo surpreendentemente, na minha opinião, milagroso. Você pode pegar sua mangueirinha e molhar seu quintal com a mangueira o dia inteiro. Nada é igual a chuva, nada molha como a chuva. E essa chuva vem como? Vem gotas, de gotículas, para não machucar ninguém. Não é um balde entornando em cima da cabeça da pessoa, vem gotas. Pense nisso. Um caroço de milho. Você pega esse caroço de milho, coloca na terra e água ele no tempo certo, numa terra boa, aquele caroço vai germinar e vai nascer um milho, um pé de milho, um milheiro, eu acho, né? E quantos caroços daquele milho produz aquele milho? Sei lá, centenas, milhares? Aí eu estudando sobre a perspectiva humana, como que Deus se revela no homem? Irmãos, já falei aqui algumas vezes sobre a fita de DNA que nossas células têm. Elas têm informação nossa toda, de voz, de cor dos olhos, cabelo, pele, tudo. Agora, aqui não tem nenhum cego. Está todo mundo me vendo, não está? Concordam? Mas vocês sabiam que não são seus olhos que estão me vendo? Cérebro. Os seus olhos captam a luz.
Essa luz viaja a uma velocidade de 120 metros por segundo até seu cérebro. Então é praticamente uma viagem que não tem tempo nenhum. Vocês sabiam que existe um nervo óptico? Olha só que interessante, queridos, que leva essa imagem dos seus olhos, esse facho de luz para os seus olhos, para o seu cérebro processar. Esse nervo óptico tem 1,2 milhões de fiozinhos dentro dele e não pode encostar um no outro. Cada um desses fibra nervosa, cada um desses é responsável por uma cor, por um movimento, por um jeito da visão. 1,2 milhões de terminações nervosas dentro de um nervo que não pode se encostar, não pode se tocar um no outro, tudo desencapado, para você me enxergar. Se tocar um no outro, você não consegue me enxergar. Sabe quando que isso é formado? Sabe quando que isso fica em atuação? A partir de que idade? No ventre da nossa mãe. Queridos, se isso não é evidência da criação de Deus, eu não sei mais o que é. Uma criança, um recém-nascido, nasce com um nervo que liga seus olhos a seu cérebro com 1.200.000 terminações nervosas que não pode se tocar dentro de um nervo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Quanto mais nós lemos a respeito da natureza, quanto mais nós lemos a respeito da ciência, mais a ciência tem que se dobrar diante desse Deus maravilhoso. O fato de nós estarmos aqui, podemos entender um ao outro, podemos nos ouvir, podemos ter raciocínio, ninguém mais tem, nenhum outro animal tem esse raciocínio. Isso é maravilhoso demais. Outro dia, o Ariano Suassuna, naquela sabedoria de sertão dele, perguntaram a ele por que ele não acredita que nós viemos do macaco. Ele arrancou um clipe desse de papel, viradinho assim. Perdão, um pregador de roupa. Duas madeirinhas, com um aramezinho no meio. Já viu, pastor, esse vídeo? Ele pegou e fez assim, olha que coisa mais engenhosa. Não é? Um araminho que faz pressão e prega a roupa. Não é engenhoso? Dá para um macaco para ver se ele faz um desse. Nem 1 milhão de anos ele faz um negócio daquele ali. E o ser humano hoje está fazendo foguete da ré. Isso, irmãos, não prova a existência de Deus, mas é uma evidência de que nosso Deus se revela através da natureza. Ele se revela através das coisas mais simples do mundo. É por isso que muitos cientistas não acreditam em Deus, mas muito analfabeto na roça tem uma fé vigorosa no nosso Deus, porque quando ele lança a semente no chão, ele sabe que é Deus que dá o crescimento daquela semente, ele sabe que é Deus que dá o sustento para aquela terra. Imaginem bem, irmãos, uma jaqueira. Eu sempre falo que eu sou da teologia da jaca. É engraçado, mas você já imaginou uma jaca? Quantos anos uma jaca dá fruta? Eu não sei. 80 anos, pastor? 80 anos, irmã Neuza? Uma jaca pode dar fruta? Sei lá quantos anos. Mas eu conheço jaqueira da minha infância, está do mesmo jeito até hoje. E dá uma jaca desse tamanho, extremamente doce, todos os anos. De onde vem esse açúcar todo, irmãos? Está plantada na mesma terra, não sai andando procurando açúcar, está plantada no mesmo lugar, esperando a chuva cair, se a chuva cair bem, se não cair. Todo ano está lá. Da onde sai esse açúcar todo? Na minha modesta opinião, de capial que eu sou, isso é um milagre. Uma semente de manga lançada vai dar uma mangueirinha, daqui uns anos aquela manga vai dar tantas mangas, milhares de mangas, e todas as mangas saem com a mesma característica daquela que foi plantada. Daqui 100 anos a mangueira está dando manga lá, carregado de manga, a mesma manga que foi plantada 100 anos atrás. Isso é a natureza mostrando, revelando Deus. Então o homem ele se torna indesculpável diante de Deus, porque a natureza ela revela a existência do Senhor. Vamos adiantar um pouquinho então aqui. A revelação especial de Deus, a partir do versículo 7. Davi ele muda agora. Ele começa com a revelação geral, através da palavra da natureza,
mas ele dá um salto brusco agora. Ele sai, no versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela é perfeita, irmãos. Primeiro pela sua construção. Um livro que levou mais ou menos 1.600 anos para ficar pronto. Mais ou menos 40 pessoas, não sabe direito, mas mais ou menos 40 pessoas escreveram a ela. Dessas 40 pessoas, num período de 1.600 anos, a grande maioria nunca viu um ao outro, nem sabe da existência de um ao outro. E, no entanto, se você pegar tanto o Apocalipse quanto o Gênesis, eles se casam, eles se encaixam. Se você pegar o livro de Judas, ele não contradiz Levítico, e nem Levítico contradiz Naum, e nem Naum contradiz Moisés, Pentateuco ou Mateus. Como pode ser isso? Se não é uma inspiração divina para esses escritos chegar até nós. Lembrando que esses homens, ou mulheres, e mulheres também, não se conheciam. E a maioria deles escreveram sequer sabendo que seu escrito ia estar hoje no cânon sagrado. Como pode isso? A Bíblia dá sabedoria aos simples. Qualquer um de nós, mesmo sem estudo, mesmo analfabeto, podemos ter acesso à sua sabedoria, com inspiração do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo. Conheci várias pessoas, quase sem estudo algum, mas verdadeiros homens e mulheres de Deus. Cito exemplos aqui, durante muito tempo, citei muitos exemplos. O irmão Maçonil, um homem de Deus, não lia nada, mas um homem de Deus, que colocava, talvez, através do Espírito Santo, muitos grandes vultos hoje aí, que estão pregando aí, no bolso, com a palavra do Senhor, de maneira simples, de maneira sem enrolação, sem show, sem pirotecnia. Infelizmente, irmãos, no dia da Bíblia, nós estamos comemorando hoje, talvez muitas igrejas sequer tenham lembrado que hoje é o dia da Bíblia. A gente vê algumas coisas na internet, a gente fica assim, gente, o que está acontecendo com a igreja? Muita festa, muita fumaça, muita luz, muito raio laser, muita parede preta. O que está acontecendo com a igreja? O foco está virando outro. O foco é a palavra de Deus. O foco é o Deus da palavra. Pregadores de Bíblia hoje estão ficando raros. Pregadores que pregam a palavra de Deus hoje, agora começa a falar em idioma que ninguém entende aqui, começa a pular e começa a falar revelamento aqui, isso aqui enche de gente. Começa a pregar o que o povo quer ouvir. Começa a pregar aquilo. É só mudar a pregação. Eu sempre falei isso. As pessoas falam assim, gente, mas a igreja tem pouca gente, não batiza mais ninguém. Muda a pregação. Muda os hinos. Muda a teologia da igreja. Vai batizar gente aqui, não vai ter nem como esvaziar o batistério. Mas qual é a nossa posição? Manter-se fiel à palavra de Deus. Manter-se fiel à palavra de Deus. São dias difíceis. Eu falo para os irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias que a palavra de Deus parece que está sumindo. Dias que a palavra de Deus está ficando rara. A própria Bíblia diz que ia chegar um dia que a palavra ia ficar rara. Nós temos liberdade para pregar, nós temos liberdade para assistir ao culto, nós temos liberdade de ir e vir com a Bíblia na mão, mas mesmo assim a palavra de Deus está ficando rara hoje em dia. Os preceitos do Senhor são retos, quer dizer, autoridade. A Bíblia ela confronta o pecado, mas ela também orienta para a vida. A Bíblia é reta. Os seus mandamentos são retos. Cabe a nós segui-los. Cabe a nós obedecê-los. Cabe a nós absorvermos a sua orientação para vivermos melhor. A palavra do Senhor é pura e confiável. Então ela ilumina os olhos.
conduz à verdade. Coisa triste, irmãos, é andar no escuro. Você não consegue enxergar. A Bíblia vai falar que se um cego guiar outro cego, o que acontece? Cai dois no barranco. Porque o cego, ele não tem luz nos seus olhos. Então a Bíblia ela ilumina os olhos. Eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do mundo, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, eu era um cego espiritual. Uma pessoa que estava caminhando a largos passos para o abismo. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus ainda tem muito que melhorar ainda, mas graças a Deus a palavra de Deus tem feito uma grande obra na vida de todos os irmãos aqui. O valor supremo da palavra, o texto vai dizer que é melhor do que ouro, mais do que ouro, sustenta a vida cristã. Eu ouvi uma pregação essa semana do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele foi para a Coreia do Sul, e ele chegou lá e a igreja orava muito. E lá eles tinham o costume de 5 horas da manhã, toda a igreja orar. Vai para o templo e ora. 5 horas da manhã. Ele ficou assim, será que é uma cultura daqui? Será que os coreanos são desses, só os coreanos são assim? Ele foi perguntar, né, a um coreano lá, por que acorda 5 horas da manhã e vai orar lá e ora de 5 às 6? 5 às 6, todo dia. Aí o coreano falou, não é cultura não. É questão de prioridade. Orar, buscar a Deus é melhor que ganhar dinheiro. O cara falou, e olha que os coreanos são bem materialistas mesmo, tá, irmãos? Eles buscam mesmo o material mesmo. Ele falou, primeiro a gente tem que ter prioridade na vida. E a nossa prioridade aqui é Deus. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é orar. Depois a gente vai trabalhar. Não é interessante isso? Aprenderam isso na palavra de Deus. Prioridade. A palavra de Deus para eles, a oração para eles é prioridade. E concluindo, a partir do versículo 12, que a nossa hora já foi. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Olha a pergunta de Davi, irmãos. Expurga-me tu, a conclusão, né? Do que me são ocultos. Você se conhece bem? Eu posso afirmar que eu me conheço bem, mas Deus me conhece mais do que eu. Existe uma máxima de que ninguém falaria eu te amo para o outro se essa pessoa conhecesse o outro a fundo, até seus mais profundos pensamentos. Existe uma máxima disso. Se todo mundo conhecesse os seus pensamentos mais profundos, essa pessoa não teria coragem de dizer eu te amo para ti, nem para mim. Davi fala assim, quem pode entender os próprios erros? Tira de mim, Senhor, até aqueles que eu não sei ainda. Tira de mim, Senhor, aquilo que está lá no meu oculto. Talvez eu ache nem é errado, mas então expurga-me, sonda-me, tira de mim. Ninguém te conhece mais do que Deus, ninguém me conhece mais do que Deus, nem eu mesmo. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Grande coisa, irmãos, é nós sermos humildes. A soberba é algo que todo o ser humano tem em si. Uma das piores coisas para um pregador, para alguém que canta na igreja, para alguém que faz qualquer coisa na igreja, até mesmo um cartaz, senhor, que fala? É cartaz? Painel. Um painel bonito assim, uma das piores coisas que tem é o elogio. Que nasce uma centelha de soberba em nós, na hora, que nós temos que tirar isso rápido dentro de nós. O elogio é perigoso. Uma crítica mal feita também uma crítica mal feita pode a pessoa levar a pessoa a entender errado.
Mas o elogio, você prega muito bem, você canta muito bem, nossa, você é top, você é 10, você... Eita, eu vou começar a achar que eu sou mesmo. E eu não sou é nada. Então, que o Senhor tire, assim como Davi que pediu, tire a soberba de dentro de nós. A soberba é algo complicado, a soberba é algo que todo ser humano nasce com ela. O ser humano nasce com ela. Então, quanto mais a humildade faz a gente crescer, né? E sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Onde o crente chega, onde o cristão chega, o ambiente tem que melhorar. Se chegou o crente, o ambiente piorou, ué, coisa errada aí, né? Não está certo esse negócio não. Onde o cristão chega na repartição pública, na igreja, na vizinhança, vai pagar uma conta que seja, vai para a academia, aonde o cristão chega, o ambiente tem que melhorar, ué. Vai chegar uma pessoa, às vezes, o ambiente está tão ruim, lá nos motoristas, né, Jarim? Às vezes a coisa está tão feia lá, é palavrão para todo lado, quando os clientes chegam, que eles sabem que é crente, aí o ambiente fica ruim para eles, porque eles ficam meio sem graça, né? Mas é triste, às vezes o cliente chega e participa também, né? Aí fica pior do que os outros. Então que nós imploramos por sua graça, por sua misericórdia, irmãos, que Deus nos dê sabedoria, e que a palavra de Deus seja como ela é, viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra até as nossas juntas e medulas, divisão de corpo e espírito. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor, podemos encerrar?